Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, crianças? Bom, gente, hoje nós vamos para a nossa aula de gramática. Nós vamos ver dois assuntos que a gente já viu na língua portuguesa e hoje a gente vai aqui só dar uma revisada, tá certo? Para que vocês possam aí resolver as tarefinhas de casa, tá bom? Hoje nós vamos ver o assunto trabalhando a ortografia, palavras com GE e GI. Palavras com JE e JI. Bom, nas palavras com GE e GI, nós temos o mesmo som do JE e do JI, tá? Então, é mais a questão de você aprender mesmo quais são as palavras que são escritas, né? A sua forma de escrita, porque, na verdade, o som continua sendo o mesmo, tá? É claro que nós temos algumas dicas. Por exemplo, as palavras que geralmente têm o U, né? A gente pronuncia, que tem a vogal U. A gente pronuncia GU. Então, não se usa o J nesse tipo de palavra, quando se pronuncia dessa forma, GU. Por exemplo, guloso. Não tem como usar o J, né? Porque a gente não pronuncia. Então, o J a gente pronuncia, assim como a gente também pronuncia as sílabas com GE e GI. Por exemplo, não estou entendendo, tia Diana, ainda. Vamos lá. Na palavra geladeira, a gente pronuncia o G com E. Se eu colocasse um J, continuaria com a mesma palavra geladeira, que o som é o mesmo. Então, por isso que a tia Diana está falando. É a questão de você aprender a escrita das palavras, tá? Não tem muita regra para usar essas palavrinhas, não. Nós temos algumas regras para usar o GU. GU, aí GUE, GUI. Nesse caso, a gente tem algumas regrinhas, mas para só o GE e o GI, ou JE e JI, as regrinhas são muito poucas mesmo. Então, vamos lá. Na palavra gigante, olha o GAN, a gente já não pronuncia tanto como G, né? GAN, então a gente não pode usar J, por exemplo, Gijan, não dá para usar, né? Então, é também com mais a questão do som quando sai da boca, quando você pronuncia a sílaba, tá? As palavras, o GE e o GI, eles tanto podem aparecer no início da palavra, quanto no meio da palavra, certo? Ou no fim. Por exemplo, na palavra vegetal, ela já aparece no meio da palavra, essa sílaba GE, né? Tia Diana, e se colocar vegetal com J, continua o mesmo som? Sim, porém a escrita não é, tá? Gilete está no início. Já mágico está bem no meio. E viagem? Viagem já está no final, ó, a sílaba lá no final. Viagem. Gelatina, bem no início. Palavras com JE, canjica, injeção, lojista, projeto, jeito, jipe, laje, giló e majestade. Como é que a gente sabe que essas palavras são escritas com JI ou JE? É a questão da etimologia. Já existe, são palavras que já existem no nosso vocabulário, né? Na língua portuguesa, já são escritas com JI, foram inventadas, criadas já dessa forma, então a gente só aprende mesmo a questão da escrita, a diferença do GE e do JE e a diferença do GI para o JI. Lembrando que a pronúncia é a mesma, então é só ter muito cuidado quando for escrever, tá bom? Aqui do ladinho tem também algumas palavrinhas, mais palavrinhas com GE e GI, né? Massagem, agenda, agiota, ligeiro, e tem mais algumas aí. Vou deixar aqui, qualquer coisa você dá um pause na telinha, só para você verificar mesmo quais são as palavras que tem o GE e o GI, e quais são as palavras que tem JE e JI. Não sei se essas mesmas palavras vão aparecer na sua atividade. Aqui é só exemplos de palavras, tá? Bom, passando desse assunto da ortografia, a gente também trabalhou na língua portuguesa sobre os substantivos coletivos.
Substantivo coletivo, gente, são aqueles que, mesmo estando no singular, mesmo a palavra estando no singular, ele transmite a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Como assim? Vamos relembrar? Por exemplo, elenco. Elenco é o coletivo do conjunto de artistas. Quando nós temos um conjunto de artistas, nós temos o elenco. A fauna é o coletivo do conjunto de animais de uma região. E a flora, conjunto de plantas de uma região. No livro de vocês, pessoal, tem uma listinha parecida como essa, tá? No livrinho de gramática, também no livro de língua portuguesa. A tia Diana trouxe aqui na tela uma lista de substantivos coletivos, que também tem no livro de vocês. No livro de língua portuguesa, por exemplo, tinha uma atividade que não tinha alguns coletivos no livro de língua portuguesa, mas que no livro de gramática já tem. Então, quando aparecer alguma situação, vocês procurem tanto no livro de gramática quanto no livro de língua portuguesa, tá certo? E aqui na aula da tia Diana, na videoaula. Essa listinha aqui de coletivos tem quase todos que tem nos livros de vocês. Livro de língua portuguesa e livro de gramática, tá? Que vocês já viram, inclusive, sobre o arquipélago, que é de ilhas, a alcateia, que é de lobos. Aí vocês não viram o arsenal, não tem no livro de vocês. Então, arsenal, gente, é de armas e munições. Atlas, que foi uma questãozinha da atividade de língua portuguesa. Atlas é de mapas. A banca é de examinadores. Bando, e aí a gente viu, né? De aves, de ciganos e de salteadores. E também a gente viu um outro tipo de bando, que é bando de ladrões, também a gente viu, né? Que significa também, dependendo de como esse bando vem na frase, aplicado na frase. A gente já viu sobre isso na nossa aula de língua portuguesa. Inclusive, os alunos que estavam presencial conseguiram fazer muito bem essa tarefinha. Tá? Acredito que vocês de casa, né, através da aula da tia Diana, lá na língua portuguesa e aqui na gramática agora, vai dar mais uma ajudinha. Vou deixar essa lista aqui. Quando você for fazer a sua atividadezinha, pode dar um pause aqui no vídeo da tia Diana e olhar se no seu livro não tem a palavra, você procura aqui nessa lista. Tá bom, meus amores? Então, foi mais mesmo para relembrar sobre o assunto do substantivo coletivo e das palavras com GE, com JE. Desejo a vocês uma boa semana, né? Que vocês continuem aí tendo uma excelente semana. E a qualquer momento a gente pode se encontrar novamente na nossa próxima aula. Super beijos e até lá!